Senhor abençoe a igreja. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Senhor, nós inclinamos as nossas cabeças, depois de lermos a Tua palavra, falando desta cidade nos céus, falando também da transformação dos nossos corpos abatidos, para serem corpos iguais ao do Senhor. Deus amado, Tu sabes melhor do que nós os momentos que nós vivemos aqui na terra, os dias, a agonia como a agonia de Jesus Cristo, quando Ele disse: a minha alma está abatida até a morte. E há muitas pessoas que passam por momentos idênticos àquele. Ele estava negando-se a si mesmo ali. E diz o profeta que por pouco ele não se evadiu. Ele tentou evadir-se, mas ele veio para aquela hora. E ele disse: se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. E ele disse: a minha alma está abatida até a morte. Ore comigo um pouco. Por que vocês estão dormindo? Eu preciso das vossas orações. Mas eles, escolhidos como eram, companheiros e amigos separados, foram tomados pelo sono e não puderam nem perceber a agonia do Mestre. Há um momento para cada um, sim. E o Senhor esforça e encoraja o coração de cada um. Quando sua alma estiver abatida até a morte, possa vir aquele hino: quando te sentes triste, doendo o coração, olhe com fé para cima, Deus dá consolação. Sempre, 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 olhe com fé para cima, Deus dá consolação. Tens uma dor secreta que ninguém pode ver, mas Ele conhece esta dor. Senhor, se há alguém com uma dor secreta aqui, se há alguém com a alma batida até a morte, nós não te pedimos que venha nos tirar a cruz, mas que o Senhor nos dê força para carregar. Ajuda, Senhor, do mais novo até o mais velho, desde o púlpito até a portaria. O corpo do Senhor está gemendo hoje em toda a terra, nas matas, nas cidades, nos hospitais, nas estradas, nos lares, em todos os lugares. Há um suspiro na alma pelo dia de Cristo. Se eu tenho condição de pedir ao Senhor, eu peço particularmente: vem, Senhor Jesus, vem. Vem buscar-nos, ó Pai. Vem nos buscar, ó Pai. Venha nos buscar, Jesus. Venha transformar os nossos corpos abatidos. Venha, Jesus. Venha nos buscar. Não nos deixe aqui mais não, Senhor. Faça chegar o último eleito. Transforme os nossos corpos logo. Se há tanta coisa boa do outro lado, ó Pai, eficaz e eterna, ó Deus, e
Então venha nos buscar, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos isto para a tua honra e tua glória. Amém. Podeis assentar. Quando tiver tristezas, dores ao coração, olha com fé pra cima, Deus dá consolação. Sempre, sempre, olha com fé pra cima, onde Jesus resplandece a luz. Olha com fé para cima. Quando os amigos fogem, quando te encontras só, olha com fé para cima, Cristo de ti tem dó. Sempre, sempre, olha com fé para cima, onde Jesus resplandece a luz. Olha com fé para cima. Olha sempre. Amém. Eu desejo me prender a um assunto possivelmente curto, breve, que seria justamente isso: transformação. Agora, isso é uma coisa estudada pelos químicos, pela ciência, como a palavra metamorfose. Mas é simples, a linguagem é simples para nós, que não entendemos muito dessas coisas, ou nada, quase. Isso quer dizer algo que mudou, transformado, quer dizer algo que mudou. Isso quer dizer ser mudado, feito diferente do que era. Inclui também a mudança de característica, como também mudança de caráter. Então isto quer dizer transformação. Eu sempre tenho meditado essa lagarta asquerosa. Você vê aquele punhado daquilo numa folha da árvore, aquilo dá nojo, é feio, e você tem até escrúpulo daquilo, nojo daquilo. Mas, passando os dias, aquilo se transforma em borboletas. Lá em casa tem um pé de chuva de ouro, a flor é amarelinha, e dá uma lagarta amarela. E logo que ela passa por essa mudança, por essa transformação, vira uma borboleta muito bonita, amarela. E há outras que, depois de transformadas, têm outras cores e outras árvores. Muitas delas têm várias cores. Há pessoas que fazem até coleção de borboletas. Mas a transformação daquilo faz esquecer o que aquilo era antes e tira todo o nojo, todo o escrúpulo que havia naquilo antes de ser transformado. Agora, muitas palavras no nosso vocabulário, elas são portadoras de sentidos que estão ligados perfeitamente à vida espiritual. A língua, o idioma e as raízes das palavras, uma vez estudadas de uma maneira correta, estando bem informados, numa fonte digna de crédito, uma fonte capacitada, nós vamos encontrar que cada palavra tem sua origem, tem sua raiz, e muitas delas, como esta palavra transformação,
transformado tem um sentido que está plenamente ligado à vida espiritual. Então nós vamos meditar ligeiramente sobre isto, porque eu creio que há nisto aqui cura divina, libertação total, desabafo do coração, pasmo do coração, peso. Pode sair e pode haver uma transformação muito grande nesta noite, neste culto, sem que nós tenhamos muito movimento. Você vê que aquela lagarta, ela não tem movimento algum, ela está ali quieta, aguardando aquilo. Ela não tem que pular e gesticular. Eu sei que de repente aquilo acontece porque a sua natureza é própria para aquilo, para sofrer aquela metamorfose, aquela transformação. Agora nós vamos entender que só Deus tem poder para transformar. Somente Deus, porque Ele tem poder para criar. E quando Ele cria com a natureza já própria para ser transformada naquilo. Então isto é uma lagarta, mas já foi criado com a natureza própria para ser transformada. E você tem aquela semente na mão, mas ela tem em si a natureza de ser transformada. Agora, o poder de Deus não é para transformar um pé de mamão, o que Ele pode fazer, não há essa dúvida, mas Ele não faz isto em um pé de manga, em um pé de limão. Ele não transforma assim. Ele transforma a semente na árvore que vem produzir aquele fruto, conforme a sua espécie, conforme a sua natureza. Então nós estamos num processo aqui, e o tempo dirá que espécie de semente nós somos. O simples fato de termos aceitado a mensagem não quer dizer tudo. Na verdade, seria muita coisa, mas não é tudo. Porque dentro da mensagem, entre os que creem na mensagem, há 3 classes de crentes. Então há ainda espécies de sementes no nosso meio, entre nós. Mas o tempo processará isto, e haverá uma transformação, sem dúvida alguma. Mas vamos bater nisso aqui bem firme. Eu vi um rapaz que serve o exército, ele ganhou um dia a mais de licença, porque ele ferrou o cavalo bem ferrado. Então, bate-se o cravo na ferradura e depois corta e rebita, não é? Então, ele estava me mostrando que ele ganhou um dia de licença a mais, de folga, porque ferrou. Ele fez o serviço bem feito. Nós vamos ferrar isto aqui então, vamos bater e rebater, não é? Só quem tem poder para criar pode transformar, esse é Deus. Agora isso é de acordo comum, todo mundo admite isto, até os descrentes. Quem sabe cientistas e outros podem dizer, não, de fato só Deus pode transformar, porque Ele criou essa lei e essa química, essa coisa, e que transforma, etc. Mas isso é como São Paulo disse, somente pelo Espírito Santo nós podemos dizer que Jesus Cristo é Senhor. Mas o mundo chamado cristão chama Jesus de Senhor. Mas dentro disto há uma coisa que não pode ser explicada. E quando você entende que só quem tem poder para criar pode transformar, esse é Deus, então você deixa de fazer muita coisa que só Deus pode fazer. Concorda-se que só Deus pode transformar, porque só Ele pode criar. Ele é o único Criador. Mas na verdade nós estamos tentando transformar filhos
transformar maridos, transformar esposas, transformar pessoas. E o profeta quis transformar sua filha a poder do cinturão, já moça que era. E Deus mostrou para ele que não era assim. Ele não tinha poder para transformá-la. O cinturão não podia fazê-lo. Eu não quero dizer aí que você vai então se tornar aquele pai, aquela mãe relapsa, numa linguagem mais simples, mais adequada até, relaxado com sua criação. Tem a idade que os pais são responsáveis, biblicamente, diante de Deus e mesmo pela lei, pela correção de seus filhos. Agora, transformar é somente aquele que criou. E você tem que saber mais de uma coisa: se a pessoa vem com o potencial, nasceu com a natureza própria para ser transformada, ela será transformada. Mas se não nasceu para ser transformada, ela não será transformada. Ela pode comer uns dias como ovelha, pode comer semente como pomba, ela pode fazer qualquer coisa assim que pareça que foi transformada, mas na verdade não foi. Porque na verdade também o urubu pode comer semente com a pomba, só que a pomba não come carniça com o urubu. Mas o urubu pode comer semente. Eu creio que num caso de aperto, de fome, ele poderia até comer semente. Mas quem faria uma pomba comer carniça? A fome, ela morreria, porque a sua natureza não permite de forma alguma. Então pode-se ver um urubu comendo semente com pombas, mas não se vê pombas comendo carniça com urubu. As pessoas podem provar dos dons, as pessoas podem manifestar até uma vida religiosa sem, contudo, serem convertidas, transformadas. E o irmão de John Wesley ficou implicado com aquela declaração de Wesley: quem me converterá? Enquanto eu estou tentando converter os outros, quem me converterá? E se você ouvisse o grito de Isaías: ai de mim que vou perecendo, você se escandalizaria, porque você o teria numa concepção excepcional. Ele era um homem profeta, ele era um pregador, e você teria uma boa concepção dele. Mas depois de ouvir um grito daquele homem: ai de mim que vou perecendo, você se escandalizaria e diria: pois bem, se Isaías, se esse profeta dá um grito desse, onde estou eu então? Onde eu vou parar? E se Wesley gritou assim, quem me converterá? E eu então? Agora, se o irmão Branham disse muitas vezes coisas a seu respeito, a ponto de dizer: o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham, então você diria: e eu? Onde vou parar? Mas nós temos de crer no poder transformador de Deus, que de fato nos criou com aquela semente, com aquela espécie própria para ser transformada. Então veja que só quem tem poder para criar pode transformar. Esse é Deus. Você não vai tentar transformar a quem quer que seja, porque só Deus pode transformar. O diabo só pode perverter, só pode deformar. Ele só pode perverter, ele não pode criar. Por isso ele também não pode transformar. Ele deforma o caráter. E o profeta diz assim, que Raabe era uma moça bonita. Possivelmente seu pai era cego, pobre, paralítico. Então o que fez ela, sendo pobre? Ela cedeu o seu corpo à prostituição para zelar de seus pais.
Ora, mas não seria melhor que ela então se casasse com um bom moço e dissesse: você tenha compaixão de mim, ajuda-me a olhar meus pais, meu pai é paralítico. Mas ela cedeu à prostituição, sendo uma moça tão linda, para zelar de seus pais, com o pretexto disso. Então ela sofreu uma deformação justificável para ela. Ela tinha um pretexto para se deformar, para entregar o seu corpo à prostituição, com a justificativa de que seus pais precisavam de ser tratados. Então ela deveria negociar o seu corpo, como uma heroína até. Quem sabe ela não gostasse de fazer aquilo, mas foi levada pela circunstância, e a circunstância tem sido uma chave especial para deformar. Porque o diabo espera cada pessoa na esquina, numa esquina da sua vida. Ele aguarda a oportunidade, ele é oportunista, e ele espera ali para então lançar o seu dardo, explorar a circunstância. Você sabe que ela sofreu uma transformação, porque quando a moça, a virgem, se casa, há uma mudança em sua vida. Ela sofre uma modificação, e ela sofreu aquilo. Vocês estão notando isto? Aquilo foi sob um pretexto, que ela cedendo a uma circunstância que a levou a ser a meretriz Raabe. Então ela foi jogada fora da sociedade, e ela era olhada como uma meretriz. Por quê? Levada por uma circunstância. Agora eu sempre penso, como Deus olha de cima e vê as coisas, e eles dizem assim que Deus escreve certo por linhas tortas. As linhas estão tortas para nós, mas para Deus elas estão certas, corretas, dentro do princípio social e até cristão. Aquilo está errado. Só o diabo pode ter tomado uma ocasião daquela, deformado aquela moça, o seu caráter, manchado a sua vida, explorando a circunstância de seus pais. Mas você conhece a história. Deus estava olhando desde antes da fundação do mundo e viu o dia que o gens saiu dos lombos de seu pai, passou para o ventre de sua mãe. Deus sabia tudo isso. Ele escolheu dentre os milhões de gens que havia ali, ele escolheu uma que chamaria Raabe, e ele sabia que ela seria uma meretriz. Mas ele sabia mais do que a sociedade, ele sabia mais do que a religião. Ele sabia também que ela acolheria os seus mensageiros. Então haveria uma outra, agora sim haveria uma transformação. Você pode ficar com o seu espírito dominado por esse pensamento nesta hora, por essa meditação, e você então se sentirá tão seguro, tão segura, você se sentirá com o seu pé em lugar firme. Eu não posso transformar a mim mesma, eu não posso transformar a mim mesmo, eu não posso transformar a quem quer que seja, mas Deus que me viu desde antes da fundação do mundo, Deus que me conheceu ainda nos lombos de meu pai, Deus que me conheceu no ventre de minha mãe, Deus conhece todo o curso da minha vida, o nascente e o poente da minha vida. Ele sabe perfeitamente como ele conhecia a vida de Raabe desde antes da fundação do mundo. Ele diria assim: um dia eu transformarei. Ela está reservada para um fim. Veja, irmão, se coloque você mesmo nessa meditação e prossigamos. Pensemos aqui um pouquinho em Maria Madalena também, que seria um outro exemplo adequado. Dificilmente toca-se nessa tangente, nesta tecla, sem falar em Maria Madalena. Mas aquela Maria de Magdala, a moça tão linda, de olhares atraentes,
que um dia teve que tomar a sua malinha pelas mãos, porque ela era obrigada, os pais eram obrigados a lançá-la fora. E ela foi despedida de seus pais. Ela sofreu essa transformação de uma maneira ilegítima, de uma maneira errada, de uma maneira adúltera, fornicária. E logo então 7 espíritos tomaram conta de sua vida. E ela viveu escrava daqueles espíritos, deformada por aqueles espíritos. E ela não podia sequer se assentar na mesa de uma madame. Ela não podia sequer entrar no templo e se assentar junta com as senhoras. Ela não podia entrar em determinados lugares que as famílias entravam. Ela não podia ter companheirismo com as moças. Ela não podia ter companheirismo com as mulheres casadas. E ela foi uma renegada. E o que ela merecia naturalmente era aquilo. Mas Deus conhecia Maria desde antes da fundação do mundo. Seus pais não puderam transformá-la. Quem sabe antes da queda, a sua mãe chamou-a e disse: minha filha, cuidado com esse namoro, cuidado com este homem, cuidado com esse outro. Você salvou de um, escapa de um, sai do espeto, cai na brasa. Cuidado, minha filha. E ela não podia fazer nada, seus pais não puderam fazer nada. Ela própria, quantas vezes não teria chorado amargamente. Vou envergonhar minhas irmãs, vou envergonhar meus irmãos, vou envergonhar minha mãe, meu pai. E eu tenho que sair de casa, serei lançada fora. Mas Deus a conhecia desde antes da fundação do mundo. E você pode ver aqui, através do que você conhece nas Escrituras acerca de sua vida, que madames com as quais ela não pôde se assentar, estão hoje na condenação eterna, e ela está além da cortina do templo. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse poder transformador é justamente para dizer para nós que não importa a casca, importa o que está dentro da casca, importa a natureza, a espécie da semente. Não importa a casca da semente, importa a natureza, a espécie. Se Deus, o Criador, criou, fez uma nova criatura, deu um novo nascimento, e elegeu esta semente desde antes da fundação do mundo, não importa a casca. Essa casca apodrecerá, isso rachará, isso partirá no meio e vai brotar. Amém. Aleluia, glória a Deus. Agora eu quero fixar nisto aqui, que quando a moça se casa, há uma mudança na sua vida. Porque um filho muda a rotina do casamento. Você vê que começa que o profeta diz, ela se torna dócil na gestação, e quando ela vai se aproximando do tempo de dar à luz, ela se torna dócil, e ela se torna mais dependente do que nunca, e ela precisa mais do que nunca, ela necessita mais do que nunca dos cuidados do seu marido. Mas ela quebra, o filho quebra a rotina do casamento, porque até vir um filho, então você sabe o que é que acontece. É aquele amor sem medida, é aquilo que não tem tempo para nada. Mas o filho muda a rotina do casamento, o filho muda a rotina das noites tranquilas, porque logo começa a chorar uma criança ao seu lado. Você está vendo que modificou, houve uma transformação, houve uma mudança na rotina, e aquela criança começa a chorar, e você tem que levantar pesado de sono, querendo dormir, e não pode, porque você quer acudir, ver por que a criança está chorando.
E você pensa que você vai ficar sempre alegre, sempre feliz, sempre sorridente, sempre brincando, sempre cantando, sempre sabodeando. Chega a hora sim que você vai se sentar na cama e cambaleando de sono e tem que pegar o bebê. Aquilo ali é uma pessoa a mais. Aquilo ali é uma consequência do casamento. E o gungum, e o chujum, chorim, muda a coisa. Muda a rotina do lar. Você vê que Ana chorava amargamente, a ponto de Elcana dizer: eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Mas é que a rotina, sem filho, você sabe qual é. Ela tinha aquela rotina, ele gostava mais dela do que de Penina, mas ela não tinha filhos, não quebrou a rotina. O filho traria uma mudança, faria uma coisa diferente. O filho, você sabe, Deus, diz o profeta, amava ser pai, e isto quebraria a rotina da eternidade, porque estava nele, e como que saltando e pulando como bezerros, e saltando nos seus lombos, nos seus pensamentos. E ele saltava, ele sabia o nome de cada um previamente. Isto mexia nele. Você mexeu em Deus, você mexeu nos seus lombos, desde antes da fundação do mundo. Ele sabia quando você viria, quebrando toda a rotina, quebrando toda a solidão. Se não tivesse vindo mais filhos de Deus para o século XX, tivesse encerrado no século XIX, que Deus viria nessa terra? Ele não ouviria o chorinho da irmã nas madrugadas, ele não ouviria seus soluços no berço da vida, ele não teria que estar te cuidando assim. Ele agrada ouvir seus choros, ele agrada ver os seus sorrisos, suas brincadeiras, ele agrada ver um filhinho, um irmãozinho, dar um banho no outro. Ele gosta, ele ama ver seus filhos assentados, comendo na sua mesa e se lambuzando. Ele gosta disso, ele ama ser pai, ele gosta disso. Mas tem uma coisa, ele também está atento aos seus choros, às suas dores, às suas aflições, aos seus gemidos. Você viu que isso quebrou tudo. Às vezes, você acorda de madrugada e só ouve o gum, vai ver, ela está mordendo o dedinho, ou com o biquinho na boca, ou qualquer coisa, o pezinho, leva o dedo do pé na boca, e você levanta e perde o sono e fica caducando. Bem, olha a Tiana como é que está. Isso quebra a rotina. Deus sabe disto. Deus sabe mais do que você o que é ser pai. Deus sabe mais do que você o que é ser mãe. Mas veja que filho é a manifestação do caráter. Por isso deve ser legítimo. Filho é a extensão do sangue do pai. O irmão Branham disse: você faça um teste de sangue e isso comprovará que José é meu filho. Mas o que vem a ser esse filho? Esse filho é um processo de transformação também. É como a árvore que foi plantada ali, uma semente, e diz o irmão Branham, e Deus transforma aquilo numa árvore, aquela pequena semente de carvalho num grande arbusto. Uma pequena semente de jatobá se torna aquela árvore frondosa e tremenda. Então o que acontece? A mesma coisa é o filho. Aquilo é uma transformação. Foi lançada na terra. E ele disse: tu és pó e em pó has de tornar. Então você é terra. O homem é terra, a mulher é terra. Mas nessa terra há uma semente. E essa semente é uma árvore, potencialmente falando. Essa árvore é uma árvore noiva do Senhor Jesus Cristo.
Então tem que haver essa transformação. Agora, há duas no processo genealógico para trazer o filho, então passa do pai para a mãe, e da mãe então vem a luz. Daí vem o crescimento e a manifestação da vida. Então, São Paulo diz aqui, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o que acontece? É quando você passou pelo novo nascimento. Vejam, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, isto aconteceu com Rabi? Isso aconteceu com Maria Madalena? Isso aconteceu contigo? Amém. Então aí está uma transformação. Conta-se que um rapaz era da orgia, ele tocava violão, era seresteiro, e ele se converteu. Quando ele se converteu, ele saiu fora daquilo. E agora ele tocava e cantava para Cristo somente. E um dia, os colegas dele vieram numa serenata e passaram a noite por ali, e ele também vinha de uma reunião que tinha passado a noite. E quando se encontraram, eles disseram, mas fulano, você sumiu? Ele disse, eu morri. Eles saíram correndo, porque ele disse, eu morri. De fato ele tinha sumido, quer dizer, eu morri para o mundo, eu sou uma nova criatura. Tudo se fez novo, eu agora só canto para Cristo. Então essa é a primeira transformação. Mas por último vem esta aqui, de Filipenses capítulo 3, verso 20 em diante. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Agora veja que potencial você tem, desde que você tenha passado por essa primeira transformação. O que é que você está esperando? A segunda. O irmão Branham disse, como Abraão foi transformado para a manifestação do Filho, nós também seremos transformados. Deus nos tirou de seus lombos e nos transformou em pessoas, filhos, manifestados ao mundo. É negócio dele. Isso está no programa eterno dele. Ninguém poderá mudar. Esse mistério, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz assim, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Agora veja, só Deus, que é Criador, pode transformar. Ele pode fazer um caroço de feijão, até com as mesmas substâncias, mas planta o feijão que o homem fabrica. Planta! Não há uma coisinha lá dentro que possa germinar, brotar, se transformar naquela rama, naquela árvorezinha, e depois vir de novo feijão. O homem não dá conta de fazer isto nunca. O homem pode pôr um jumbo no ar, com 400 e tantos passageiros, um peso incalculável, aquele monstro metálico no ar, 4 turbinas, 4 reatores enormes, e aquilo rasgando os céus. Mas ele não pode fazer uma beija-flor. Ele pode fazer de plástico, ele pode fazer uma beija-flor igualzinho,
mas manda dar vida, manda voar. Ele não pode fazer um mosquito, o porvinha que deixa a marca, o porvinha que entra no olho, que incomoda os esperadores, os banhistas. Ele não pode fazer um porvinho, um mosquitinho. Ele não dá conta, ele faz um chumbo. Mas por quê? Veja aqui, é esse poder criador que é o poder transformador. Agora ele te criou. Quem foi criado por Deus? Como nova criatura em Cristo. Amém. Ele transformará também o seu corpo. Agora, se ele pode criar célula por célula, pode ele te curar também? Tem ele esse poder para curar? Crê você que ele tem poder para curar? Ora, se ele pode te criar, se um dia você for um gesso que para ser visto precisa de aparelho, e você hoje é essa criatura que você vê no espelho, ele pode também consertar o seu equilíbrio cerebral, ele pode também equilibrar sua visão, sua audição. Deus tem prazer em dar revisão nos seus filhos. Ele gosta de dar uma revisão. Jesus Cristo ama curar, transformar células doentias, fracas. Ele gosta de transformá-las em células vivas, fortes, sadias, dando energia para o seu corpo. Eu creio que ele está aqui agora para fazer isso, desde que ele tem nos mostrado, em síntese, o seu poder transformador. O que foi isto? Quem foi este? Quem foi este? Agora, não é uma emoção. Eu sinto que ele está aqui. Eu sei que ele está aqui. Eu creio que ele está aqui. Eu sinto que há oração aqui nesse instante. Há espíritos ligados a ele. E que tem visto que você não pode fazer pelas suas forças. Você não, mas ele sim. Ele pode, ele gosta, ele ama. Ele ama pôr sua mão sobre as criancinhas, dizendo: deixai vir a mim as criancinhas. Ele gosta de abençoar as criancinhas. Se há uma coisa pura, se há uma coisa inocente na terra ainda, são as criancinhas. Se há uma coisa que agrada a Deus nessa terra, ainda são as crianças. Haja visto que uma criança vai aos céus, e você sabe, ele ama colocar suas mãos saradoras sobre estas crianças, e não há uma mão mais própria do que a própria mão da mãe, a mão do pai, as mãos do irmão sobre você, é Deus nele. Há aqui um poder para transformar nesta noite. Há aqui um poder para transformar esse sofrimento, essa doença que já te colocou debaixo da escravatura da alopatia, da medicina. Ele gosta, ele ama ver uma filha dele ser libertada. Estado físico, demônio no estado físico. Então ele chegou e viu aquela mulher sendo uma filha de Abraão, e eles não sabiam, e ela andava encurvada há 18 anos, e eles nunca diriam que aquilo era Satanás. Mas quando ele olhou, ele deu o diagnóstico: isso é o diabo prendendo esta filha há 18 anos, é Satanás. E ele ama, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como ele amou ver aquela mulher se consertar, ele não deixou se levar pelo respeito da tradição. E quando eles o condenaram
por ter libertado aquela mulher no dia de sábado. Ele disse: que tal uma filha de Abraão ser libertada hoje? Que dia próprio, dia do descanso. Então ela teria que se descansar. Também ela andava encurvada, ela era presa por Satanás. Os meus olhos são um raio-x, e eu pude ver que o que prendia, o que estava entortando a sua coluna, era Satanás. O médico a levaria para chapas, raio-x e mais raio-x. Esse não deu certo, vai para outro, chapa. Esse não deu certo, vai para outro, chapa. Esse não deu certo, raio-x, exames, pedidos de exames, raio-x, coluna torta, hérnia de disco, e tanta coisa, e dor assim, e dor aqui, e dor de cá, e dor de lá, e a dor desce pela perna, e a dor está aí. Satanás, deixa esta irmã no nome de Jesus Cristo. Satanás, deixa esse irmão. Agora ele transforma isto, ele modifica isto. Mas como pode dizer que o problema de coluna é Satanás? É assim. Satanás está na coluna, Satanás está na cabeça, Satanás está no sangue, Satanás está no fígado, Satanás está nos rins. E é melhor chamá-lo pelo nome agora. Amém. Doença, vírus. Ele disse: todos os vírus são malignos. Isso é um instrumento físico do diabo. Ele disse: essa célula do câncer, ele diz, é uma célula rebelde, é uma célula apóstata, que ela quer ser maior que as outras, e então ela cresce, as vitaminas concentram somente nela, e ela fica maior do que as outras. Então ele disse, eles deram um nome para isso de câncer, mas isto não chama câncer na verdade, isso é diabo, demônio no estado físico. Ele não podendo tocar na tua alma, ele vai no teu corpo. E você pensa essa infecção, e essas coisinhas pulando e mexendo, e essas coisas assim, tudo Satanás, espíritos de enfermidades. Você sabe que isso é transmitido através do açúcar, da má alimentação desordenada, falta de entendimento na alimentação. Isso gera infecções, inflamações nos úteros, nos ovários e tantas coisas. E o diabo, ele quer de fato, ele se transforma, ele usa esses corpos, esses pequenininhos corpos físicos que têm que ser vistos através de aparelhos, bactérias. Então você encontra o herói da humanidade, o herói da medicina. Não é Jesus Cristo, não se fala em Jesus Cristo. O herói da medicina, o herói da era, começa com a penicilina e termina no antibiótico, que é aquele soldadão mal educado, bruto, e precisa dele porque uma infecção grave tem que ser cortada imediatamente. Então ele sai dando coice no fígado, pisa no estômago da pessoa, machuca para lá e para cá, para ir lá combater a infecção, passa pelos nervos, pelo sistema nervoso, pelo sangue, pisa em tudo. Jesus não faz nada disso. Ele não machuca o fígado para curar seu intestino, ele não te machuca para curar seu sangue. Jesus Cristo não é um antibiótico pelo qual nós agradecemos, pelo que nós muito agradecemos. Você tem que tomar com leite, você tem que tomar com o estômago cheio, mas a infecção vai ser combatida. Não é certo?
Mas agora está aqui o Senhor Jesus Cristo. Passa acariciando o seu fígado, o seu estômago, e vai lá nessa infecção no útero e a repreende. E a repreende nesse instante. Ele transforma, ele cura, ele muda a característica, ele muda a coisa nesse instante. Ele tem o poder para curar. Ele passou por todos os meios legais que apurava, que conservava a sociedade, a religião limpa. Então eles eram como o antibiótico para salvar a sociedade. A igreja tinha que apedrejar a mulher adúltera. Mas então ele não foi um antibiótico assim. Ele passou entre eles, foi lá e libertou a mulher. Isso foi muito melhor. O processo de Deus, de uma maneira primária, a maneira primária de Deus atuar é através de sua palavra. Eu posso estar precisando de tomar um antibiótico amanhã, você também, mas eu sei que a maneira primária de Deus atuar é pela fé, é pelo seu poder. Ele cura, e nós estamos nos enchendo de testemunhos. Há testemunhos demais. Então o diabo chega muito tarde para dizer que ele não cura. E nesse instante ele tem me tomado o tempo, mudando a coisa em favor de alguém que foi curado nesta noite, transformado nesta noite. Um estado doloroso, sofredor. Agora você tem a sua Bíblia, você tem o seu quarto, você tem um coração, você tem uma fé, você tem uma alma, você tem 2 olhos, você tem 2 mãos, você tem 2 pés, você tem uma mente lúcida, e você tem ouvidos, e você tem ouvido, e você tem olhos, e você tem enxergado as maravilhas de Deus. E Paulo chega e diz: tome posse, tome posse, tome posse da vida eterna, tome posse da saúde, é tua. O profeta diz: é teu, pegue, está ao alcance de sua mão. Ele diz assim: é teu, pegue. Você tem 2 olhos, você pode enxergar. O cego Bartimeu não enxergava, no entanto ele adquiriu, ele alcançou coisas que aqueles que enxergavam não alcançaram. Você pode enxergar a mensagem da hora, você pode ver Deus atuando, você pode ver Deus até mesmo no mundo, as escrituras se cumprindo. Você pode ver Deus a cada passo. Agora, por que não tomar posse do que é seu? Por que não lançar mão daquilo que Deus te deu? É uma herança nossa. Ser sadio é nossa herança, é propriedade nossa. Ter um corpo sadio é herança sua. Isso te pertence agora. Eu não quero sugestionar, mas eu quero suscitar aquilo que está em você. É uma espécie. O crente é dotado de fé para a cura divina. Há dom de cura divina no corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem a cura divina em si. Ele tem o batismo do Espírito Santo. Ele tem o falar em línguas. Ele tem os dons, a profecia. Ele tem as interpretações. Ele tem a pregação da palavra. Ele tem sua profecia correndo o mundo, por volta do mundo,
Nesse instante, toda a mensagem tem alcançado a terra. E Ele, mais do que nunca, está mostrando para o povo que Ele continua sendo Deus. E Ele disse para o irmão Branham, em outras palavras, não é você que vai transformar esta menina, sou eu. Encomende sua alma agora. Quer alguém encomendar um filho nesse instante? Quer alguém encomendar uma filha? Quer alguém encomendar um irmão, uma irmã? Quer alguém encomendar um pai, uma mãe, uma esposa, um esposo? Feche os seus olhos e diga: Senhor, eu encomendo o fulano, a fulana. Diga seu nome. Não mistura muito não, fala de um agora, de um só. Senhor, eu me lembro da mulher sirofenícia de Nação. Ai de você se não tem ninguém por quem você deve interceder. Senhor, eu me lembro nesta hora da mulher sirofenícia de Nação. Pode o Senhor transformar a minha filha? Pode o Senhor transformar o meu filho? Pode o Senhor tirar-lhe da escravatura do diabo? Pode o Senhor transformar meu marido, minha esposa, meu irmão, minha irmã, meu primo, meu tio, aquele que você está falando o seu nome agora? Fala o nome daquela pessoa para Jesus. Fala o nome daquela pessoa. Fale nesse instante. Senhor, em nome de Jesus. Fala o nome da pessoa. Oh Deus, oh Pai, agora Senhor, nós cremos que essa atmosfera aqui é própria, é mais do que uma sala de cirurgia esterilizada. Agora aqui é o seguinte, é uma sala de cirurgia, ela está esterilizada, as impurezas manifestadas, o sangue de Jesus nelas. O sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de toda impureza. O sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo pecado. Então você está numa sala de cirurgia e Ele vai operar a tua cabeça agora. Ele vai operar a tua cabeça. Foi Ele quem criou. Ele é o criador dela. E Ele pode pôr as coisas todas corretas aí. Aleluia, glória a Deus. Põe tua mão sobre a cabeça. E você mesmo pode dizer: diabo, Satanás, demônio no estado físico, na minha cabeça, o meu Criador te repreende nesta hora, pelo seu próprio nome, Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, sejam operados agora, sejam libertados agora, pelo poder da oração, pelo poder transformador, pelo poder de Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele está aqui agora. E você sabe que o fígado precisa estar bem para que a pessoa tenha uma boa saúde. Dores de cabeça, prisão de ventre, dores, cólicas e coisas assim. Tudo vai mal com o fígado. E eu continuo batendo nisso. Alimentação desordenada, comida com líquido e estas coisas. Mas Ele está aqui agora. Você põe a tua mão no fígado, sobre essa região do fígado. Você põe aí, coloque aí. Amém, Senhor. Aí é como diz o irmão Branham no filme, há muita fé aqui.
Aleluia. Glória a Deus. Há muita fé aqui. Glória a Deus. E há uns bichinhos, uns corozinhos mexendo no teu fígado nesta hora, inquietos. Eles estão sendo reprovados. Algo está mexendo com eles. Isso é como criolina na bicheira. É o nome de Jesus nessa bicheira. Satanás, deixa esses fígados. Saia deles. Se o criolina cura a bicheira, quanto mais o nome de Jesus Cristo, a virtude do Senhor Jesus, a força e o poder transformador. Agora, quem tem problema de coluna, você já sabe, isso é Satanás te prendendo. Fique de pé. Se é um irmão, peça a outro irmão para pôr a mão na sua coluna. Peça outro irmão de fé. Se é irmã, peça a outra irmã para pôr a sua mão na coluna dela. Irmã que vai orar pela outra, irmão que vai orar pelo outro. Você não peça favor ao diabo, não. E chame-o pelo nome, diga: Satanás, deixa meu irmão. Satanás, deixa minha irmã agora. Pode falar, pode expulsar. Aleluia, aleluia, aleluia. Obedeça, inimigo, em nome de Jesus Cristo. Agora diz: Senhor, esforça minha coragem, ajuda-me a lutar como uma verdadeira guerreira do Senhor, guerreiro, como um filho de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Faça isto. Coloque as mãos uns sobre os outros. E oremos para uma bênção geral na vida. Uma bênção geral na vida. Ânimo e fé na luta, na dificuldade. Ainda que tua alma por vezes passe por abatimento até a morte. Encha-te de fé. Tenha fé por alguém. Amém, amém. Amém, amém, amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Quantos perceberam a bênção? Graças a Deus. Aleluia. Abençoe um ao outro. Aleluia.